Oi, pessoal, eu sou Thaís Folimene, sou apresentadora, curadora, roteirista. Sou apresentadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Tô com uma blusa rosa com algumas palavras escritas. Tô com uma xuxinha no braço direito, tenho algumas pequenas tatuagens no braço. E tô com um brinco de Pequeno Príncipe em homenagem ao nosso convidado de hoje, que é o Roberto Camargo. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Gente, eu sou Roberto Camargo, sou ator e diretor de teatro. Sou um homem branco, grisalho, de 60 anos, embora não pareça. Não mesmo. Estou com uma camisa preta, uma blusa preta, de manga comprida arremangada e um anel de pedra preta na mão esquerda. É o que aparece, né? É isso, embaixo é o que da aparece. mesa, embaixo da mesa, esquece. Ai, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre a profissão de ator e diretor. E também comediante, humorista, porque você é muitas coisas. Uhum. Como que foi escolher artes cênicas na década de 80? Porque eu acho que hoje em dia já está mais difundido esse curso. Como que era isso na década de 80? Você entrou depois da ditadura, né? Não era ditadura mais. A ditadura estava acabando, né? Estava nos estertores, né? Foi quando eu comecei a fazer teatro. Porque foi até o quê? Até 85. 85, Eu entrei para a faculdade de teatro em 84. Olha, bem no finalzinho. Tanto que eu cheguei a fazer ensaio para censura. Quando a gente ia estrear um espetáculo, ainda tinha ensaio para censura. Mas já era uma palhaçada, assim. Iam dois senhores que sentavam lá, mais ou menos na metade do teatro, e a gente fazia peça só para eles, mas eles mais cochilavam do que assistiam, assim. E não censuravam mais nada, assim, mas era uma formalidade. E mesmo depois, quando a peça estava em cartaz... nossa, você me lembrou uma coisa que eu nunca mais tinha lembrado. Mesmo depois que a peça já estava em cartaz, a gente ainda tinha que ir toda semana na censura liberar a peça. Toda semana, gente. Mas isso ainda não é o assunto, né? Você me perguntou como é que Mas é legal, né, a gente saber disso. Eu fico pensando que futuramente, quando eu for dar uma entrevista, o pessoal vai me perguntar como que foi passar pela pandemia. Porque é verdade. Isso. Mas assim, eu não escolhi de repente, né? Eu já queria fazer isso desde pequeno. Eu já fazia teatro desde pequeno. Mas fazia curso de teatro? Não, eu fazia em casa, eu nasci no interior, em Soledade, interior do Rio Grande do Sul. Então, tinha quintal, tinha porão, tinha garagem. Eu sempre fazia meus teatrinhos no porão de casa e convidava toda a vizinhança, todos os amiguinhos e tal. Você tinha alguma inspiração, alguma referência ou veio? Eu me lembro que eu ganhei uns fantoches, aqueles bonequinhos de fazer na mão, assim. Eu comecei criando umas histórias para esses bonequinhos. Eram 5 bonequinhos. Uau! E aí eu comecei fazendo isso. E depois eu comecei a entrar, me apresentar. E aí colocava números. Já era uma coisa meio... Nossa! Vendo agora já era uma coisa meio Terça Insana. É verdade. Porque eram quadros. Às vezes eu entrava e cantava. Aí tinha uma parte que era só com os bonecos e tal. Eu sempre quis e sempre fiz isso. Quando eu fui estudar em Porto Alegre, no 2º grau, eu já entrei para um grupo de teatro do colégio. Aí, quando chegou a hora de escolher, é claro que eu não podia escolher fazer vestibular para artes cênicas. Não tinha isso naquela época. Tinha, mas assim, não era bem visto. Os pais não queriam. Pois hoje em dia, dependendo da família, também não é tão comum os pais aceitarem, né? Mas já é bem mais... Eu acho também. Glamourizado, pelo menos, vamos dizer assim, né? É verdade. E hoje em dia, tomara que queiram fazer, porque a maioria nem quer fazer. A maioria só quer ser famosa e não quer estudar, né? É isso, Então, eu sei lá, eu me inscrevi para arquitetura, que era uma coisa que também satisfazia, assim, os pais. E, ao mesmo tempo, tinha um pé na arte, né? Total. E na URGS para arquitetura e na PUC para história. Aí eu não passei para arquitetura e passei para história na PUC e comecei a cursar a faculdade de história. Isso quando eu saí do colégio, assim, com 17 anos.
Aí eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, na metade do terceiro ano, eu falei, não dá mais, eu não quero isso, Não acredito. eu vou fazer artes cênicas, porque eu quero fazer teatro e essa vai ser minha profissão. Daí eu abandonei, fiquei aquele segundo semestre daquele ano todo fazendo cursinho de novo para estudar para o vestibular, porque era mesmo vestibular para artes cênicas na URGS é difícil, assim, era um vestibular muito difícil e tinha poucas vagas. Aí eu entrei, começo de 84 eu entrei para a faculdade de teatro e aí foi só alegria, né? Porque daí eu me encontrei, era aquilo que eu queria fazer. E o legal da faculdade de teatro, pelo menos naquela época, é que assim, você entrava na faculdade e já conhecia todo mundo que fazia teatro na cidade, porque os professores eram os diretores e os atores da cidade. Tá. Então, eles já te conheciam, já ou gostavam de você ou não, ou você mostrava que tinha talento ou não, e meio que já começava a trabalhar, entendeu? Então, eu entrei para a faculdade no começo de 84, e no começo de 85 eu já estreei minha primeira peça profissional. Que massa! Era uma peça infantil com colegas não meus colegas, pessoas que já estavam na faculdade, mais velhas e que já estavam mais adiantadas. E que um colega escreveu e dirigiu, e aí me convidou, e aí eu já comecei. Então, tinha essa troca, assim, né, dos professores com os alunos, porque eles eram os profissionais da área. Então, você já entrava ali, já meio que estava no mercado, não precisava esperar se formar. Já entrava com um trabalho garantido, assim. Mais ou menos garantido, dependia de você. Mas, assim, é isso, assim, até eu falei que não tinha que esperar se formar, por quê? Porque a maioria nem se formava, assim. A maioria ficava muitos anos. Eu tinha colegas que, quando eu entrei, que estavam lá, assim, há muitos anos, e não saíam de lá, porque era para estar em contato, Mas isso eu me propus, eu falei, isso eu vou fazer, eu vou me formar, e era 4 anos o curso, né? Eu vou me formar, assim, no menor tempo possível. Em 86, eu já estava num grupo bem profissional, assim, o Grupo TEAR, da Maria Helena Lopes, que é uma grande diretora lá de Porto Alegre. E aí eu já tive que trancar, não tranquei, mas eu já tive que, um semestre, assim, eu meio que já perdi, porque, perdi não, enfim, de curso, mas ganhei. A gente veio estrear um espetáculo aqui em São Paulo, em 87, e aí, naquele semestre, eu me matriculei em 2 cadeiras que não eram importantes e não frequentei, faltei. Reprovei por falta, né? Então, já atrasou um pouquinho, mas, enfim, eu consegui me formar em 5 anos, em vez de 4. Eu sempre priorizei isso. Eu nunca tive, assim, a vocação de seguir uma carreira acadêmica, de fazer um mestrado, um doutorado, virar professor, porque eu não tenho esse talento, eu nunca tive. Sempre foi bem artístico mesmo, assim, sempre eu só queria isso e queria ter um curso superior, pelo menos, né? Então para mim foi super importante ter feito a faculdade inteira, seriamente, ter estudado, ter me formado, me deu uma base assim que eu não sei eu não sei como é que é hoje em dia, assim, eu nem sei se as pessoas têm esse currículo, têm essa base, eu não sei como é que tá, sabe? O que você estudou na época, no curso de artes cênicas? Nossa, a gente estudava de tudo, desde das origens do teatro grego, teatro medieval, teatro... E vem vindo, assim, teatro no século XX, isso tudo em teoria, né? E fora todas as matérias práticas, né? As cadeiras práticas de interpretação, improvisação, direção. Tanto que eu entrei, era assim, era bacharelado em artes cênicas. Você entrava, todo mundo entrava meio que no mesmo curso. E tinha também a licenciatura, para quem queria seguir a carreira de professor, né? No bacharelado você podia ser ator ou diretor. Eu entrei para fazer o curso de ator. E aí, quando começaram as cadeiras de direção, no segundo semestre de direção, eu já me descobri, assim, como diretor. E achei que eu emplaquei melhor, assim, sabe? Eu gostei de comandar tudo, eu tinha uma visão externa, assim, da coisa, porque o ator é tudo muito dentro, né? O diretor é que vê de fora, né?
E eu também me achava limitado como ator, sabe? Eu me achava muito pequenininho, com uma vozinha muito fininha. Então eu achava que não ia ter muitos papéis para mim. E como diretor eu podia arrasar, assim, né? Aham. E aí você foi nos dois caminhos, né? Porque você tem um currículo legal como ator e como diretor também. Eu troquei de curso e me formei como diretor. Bacharelado em Artes Cênicas, habilitação em direção teatral. E a minha carreira em Porto Alegre foi deslanchando como diretor. Assim, o meu primeiro trabalho como diretor, que foi Lisístrata, do Aristófanes, cuja protagonista era Ilana Kaplan, hoje sucesso nacional. Ontem eu estava falando com um amigo e ele citou a Ilana. Eu estava conversando com ele e eu falei, daí ele falou, você tá parecendo a Ilana, Falei, acho que é porque eu vi uns vídeos do Roberto Camargo e no A Bettina Botox também, né? Esse é bem gaúcho, né? É bem... E tá vendo? É e isso. Né? Eu acho que eu peguei mais o né? Eu não falo muito né, mas o na Bettina eu uso bastante. Aí a Ilana foi a protagonista. A Lisístrata, a minha primeira direção, era um trabalho de escola ainda. E nem foi o meu trabalho de conclusão. Foi da cadeira de direção 5. O último era a direção 6. Foi tão legal, assim, fez tanto sucesso que saiu da faculdade de teatro e foi fazer carreira profissional, assim. Nossa. Foi um grande sucesso. Nós ficamos 1 ano em cartaz em Porto Alegre, que na época era uma uau, assim. Hoje em dia ainda é. Hoje em dia, mais ainda, porque hoje em dia não existem mais temporadas. As temporadas eram de 3 meses, hoje são de 3 semanas. Isso. Quando muito, 3 semanas, né? Tudo é curtíssima temporada. Tudo. Não perca, curtíssima temporada. É isso mesmo. E aí, com esse trabalho, eu já ganhei todos os prêmios daquele ano de melhor diretor. E aí fui, né? Comecei. Mas eu nunca deixei de trabalhar como ator. Sim. Porque depois você foi para a França. Nos anos 90. Isso. Quando eu me formei no primeiro semestre de 89. Tá. E eu estava no auge do sucesso como diretor e tudo, mas assim, eu não queria... Como eu não queria continuar estudando, eu queria, assim, dar uma saída de lá. Eu queria conhecer o mundo, né? Eu queria viajar. Eu já estava com... Porque, como eu te falei, eu não entrei direto na faculdade quando eu saí do colégio. Eu fui para a História, então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 20 para 21. Tá. Então, e eu ainda não tinha feito essas coisas, viajar, mochilão, essas coisas, não tinha feito nada disso. Daí eu já estudava francês, na Aliança Francesa, eu quis ir morar na França. Mas não assim para fazer Sorbonne, para fazer... né? Eu queria mais era ver teatro, porque assim, a gente, como não tinha internet, não tinha essas coisas, era só saindo do Brasil para ver as coisas. E as coisas também não vinham para cá, vinham raramente. Então, eu queria conhecer todos aqueles diretores que eu tinha estudado, né? Eu não tinha visto nada, então eu queria ir para lá ver. E, claro, daí eu fiz cursos de teatro e durante todo o tempo que eu morei lá, eu frequentei a escola de circo. Paris tem uma grande escola de circo que chama Annie Fratellini. A Annie Fratellini e o marido dela, Pierre Tex, eles são 2 clowns famosíssimos que fundaram essa escola. É a Escola Nacional do Circo. Tem diversas... o currículo é bem extenso, tem todas as modalidades, trapézio, equilíbrio, mas eu só fazia as aulas de acrobacia. Porque eu já fazia isso em Porto Alegre com uma professora que dava acrobacia para atores. Então, eu tinha essa coisa de misturar muito o corporal com o teatro, tanto nos meus espetáculos de diretor, como nas coisas que eu fazia como ator. Então, eu fiquei lá, morei 1 ano lá, fazendo escola de circo, fazendo uns estágios de teatro. Eu fiz com a Monica Pagneux, que era maravilhosa, era descendente do Lecoq, do Jacques Lecoq, da linha do Jacques Lecoq. Esqueci o que eu ia falar, viu? Me perco um pouco. É a idade. Não, mas essa experiência na França ajudou a você conseguir mais trabalhos aqui? Como que foi? Assim, por que você não continuou na França e decidiu voltar para o Brasil? Ai, fofoca. Amo! Não,
eu ainda era imaturo, apesar de já... Quando eu fui morar em Paris, eu tinha 27, fiz 28 lá. E a gente... Retorno de Saturno. E aí É isso. eu me apaixonei, vivi um romance tórrido em Paris. Uau. E tive uma grande desilusão amorosa. E falei, eu não quero mais, não posso mais ficar nessa cidade. Tudo me lembra essa pessoa, tenho que ir embora, vim embora. Tá. Eu fui para ficar, para ir ficando, tanto que já tinha dado um ano que eu estava lá, eu já tinha renovado meus papéis, renovado a escola de francês. Também estudava francês durante todo esse tempo lá. Nossa. E já tinha renovado a escola, tinha renovado os papéis, seguro, tudo. Pirei e falei, vou embora. Eu fiquei exatamente 1 ano e 1 semana. Quando deu 1 ano e 1 semana, eu voltei. E como que foi essa volta? Não teve depressão pós-viagem? Teve, mas quando a gente tem 20 e poucos anos, é tudo mais fácil, né? Aí eu voltei... isso era começo dos anos 90, né? Eu fui para Paris em 90 e voltei no final de 91. Tá. Eu voltei para Porto Alegre e eu já, como eu te falei, eu já tinha... Não sei se eu já falei, eu já tinha vindo para São Paulo estrear uma peça de lá, né? Essa peça que eu vim para São Paulo foi em 87. Tá. Na ocasião, a gente ficou em cartaz... Olha isso, a gente ficou em cartaz aqui no Sesc Consolação, que é o Teatro do Antunes Filho. Nós ficamos em cartaz 3 meses. Não eram 3 finais de semana, como hoje. Uau. Ficamos 3 meses em cartaz de quinta a domingo, com matinê na quinta. Gente, que maravilha. E lotado? Era uma maravilha. Não era lotado, era muito alternativo e era muito, né, de fora. Era lá no CPT? Ali naquele teatro que era do pequeno. Sesc Consolação. Não, na sala grande. É? Mas assim, é só para te dizer, isso não quer dizer que tenha sido um grande sucesso de público, mas é para te dizer o espaço que tinha para uma peça de fora, alternativa, não era assim um comedião, era um teatro de pesquisa. Nós fazíamos bufões. Todos os personagens eram bufões que recontavam a história dos espanhóis aqui na América Latina, assim, sabe? Era baseado num livro de Eduardo Galeano. Nossa, que maravilhoso. Então, era uma loucura, assim. Nem se fosse hoje, eu acho que não teria muito público. Mas olha o espaço que a gente tinha. Sim, 3 meses. Foi aí que eu me apaixonei por São Paulo. E aí que eu decidi que eu ia morar em São Paulo, quando fosse. Não sabia quando. Mas era para cá que eu queria vir. Que bom. Só que quando eu voltei, quando eu voltei de Paris, não foi o que aconteceu. Eu voltei de Paris no final de 91 e já no começo de 92 eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar como assistente de direção do Luiz Arthur Nunes, que tinha sido meu professor na universidade. Eu já tinha sido ator de espetáculo dele em Porto Alegre. A gente se encontrou... Ele foi me visitar em Paris, quando eu morava lá, ficou hospedado na minha casa e já me convidou, olha, eu tenho 2 projetos para o ano que vem, e se você quiser, você pode ser meu assistente. Tará. E eu acabei indo para o Rio ser assistente do Luiz Arthur em 2 peças. E você ficou muito tempo no Rio? Com idas e vindas, eu fiquei 1 ano. Eu fui no começo do ano, fiz essa peça, voltei para Porto Alegre, depois voltei para fazer a outra peça dele no Rio. E não pensou em morar no Rio? Eu, na época, eu nunca me identifiquei muito com o Rio, assim, para morar. Tá. Nem com o Rio, nem com os cariocas. Olha. Sorry, cariocas. Que é chato e feio generalizar, assim. Mas, assim, é o modus vivendi, digamos assim, que eu acho muito... relax, e não tem muito horário, e é tudo mais praia, mas... eu nunca trabalhei no Rio, eu só vou para passear. Amo passear. Agora, eu trabalhar, amo. todo mundo... eu amo realmente passear e amo trabalhar lá também. Mas, assim, viver lá é que eu não deve gosto. ser diferente. Eu não sei viver daquele jeito. Eu sou muito certinho, assim. Eu nunca fiquei, por exemplo, 3 meses, como você ficou no Rio, né? Já dá para sentir, né? A cidade mesmo. Em 3 meses. Então, mas mais do que isso é porque eu já estava de olho em São Paulo, como eu te falei, desde 87. Era para cá que eu queria vir. Aí não rolou, encheu o saco, não quis ficar no Rio, voltei para Porto Alegre. E fiquei em Porto Alegre de 93 a 96. Fiquei mais 3 anos. Tá.
Nesses 3 anos eu dirigi mais espetáculos, atuei mais. E aí, no que eu quero chegar é o seguinte, por que eu sempre fui diretor e aqui, desde que eu cheguei aqui, eu virei muito mais ator do que diretor, né? Porque eu tentava vir para São Paulo e não conseguia. Eu não queria chegar em São Paulo assim com uma malinha, E sem tentando, nada né? certo, e ficar tentando, assim, tentando a vida, batendo nas portas. Eu achava que isso não ia dar em nada. Eu queria vir com um trabalho. Tá. E, assim, a maior parte dos meus colegas já tinha vindo. A Lúcia Serpa, a Ilana Kaplan, a Nora Prado. Essas 3, assim, que eu me lembro, a maioria já tinha vindo. Eu demorei para sair de... Porque naquela época, assim, não tinha muito essa coisa de ficar em Porto Alegre. Se você queria seguir a carreira, você tinha que sair, porque lá, assim, quem ficava lá era professor e fazia teatro paralelamente, ou fazia outra coisa nada a ver, e o teatro paralelamente. Eu não tinha para onde crescer, assim, eu já tinha trabalhado com todo mundo que me interessava. Ganhado prêmios. Já tinha dirigido todo mundo que me interessava e eu queria crescer, eu queria trabalhar com pessoas, né, de âmbito nacional, assim, não ficar naquele âmbito regional. Hoje em dia, não. Eu tenho vários colegas que moram lá e fazem cinema, fazem televisão. Eu sempre digo, eu demorei tanto para sair que depois que eu saí ficou bom. Agora que não precisa mais sair, eu já saí. Né? Vai voltar. E aí, enfim... Mas aí você veio com algum Então, trabalho? era isso que eu ia dizer. Aí eu vim, porque... em 95, eu fazia um pocket show performático. Eu e uma colega minha, Marione Rexigel, que é cantora e atriz, a gente montou um show, a gente montou uma dupla, The Love Singers. E a gente cantava canções românticas num show chamado Amor à la carte. Que massa. E era uma coisa meio banda vexame, assim, sabe? Nossa, meio adoro. brega, meio cult. Tinha canções dos filmes do Almodóvar, misturado com Jane Erondi, assim. E a gente ficou todo o ano de 95 fazendo esse show em vários bares, casas noturnas de Porto Alegre, viajando o interior. E no começo de 96, nós viemos para São Paulo tentar trazer o show para cá, fazer contatos, distribuir fitas. Fita. Meu Deus, Era a época da MTV. sei. E a gente fez um clipe lá em Porto Alegre, daquelas fitonas, assim, Betacam, sei lá como é que chamava as fitas. E aí a gente veio com o intuito de trazer o show para cá. Conseguimos, assim, fazer contato com um monte de gente, deixar material, deixar fita, deixar, né, o vídeo, deixar fotos, deixar o nosso portfólio, assim. Ficamos 2 semanas, nessas 2 semanas não pintou nada, eu falei, eu vou voltar, né? E enquanto eu estava aqui fazendo isso, eu já estava procurando todos os meus amigos e dizendo, eu quero vir para cá, eu quero morar, quero ficar aqui. Não, eu não vim só para trazer o show. Tá, daí não rolou nada, em 2 semanas voltei para Porto Alegre. Aí quando eu cheguei em Porto Alegre, sei lá, 2 dias depois, essa minha amiga que eu citei antes, a Lúcia Serpa, ela já estava morando aqui. Ela falou, oi, cadê você? Eu falei, ué, estou em Porto Alegre. Mas você não disse que queria ficar aqui, eu consegui um trabalho para você. Uau! E ela estava ensaiando uma peça com o XPTO, Tá. que era um grupo que eu já, assim, super curtia. Eu vi um espetáculo deles no Festival de Teatro de Porto Alegre, me encantei. E um dos atores tinha saído, Milen Cortaz tinha saído. Olha isso, eu vim substituir Milen Cortaz, não tem nada a ver, né? Eu e Milen. Era um trabalho que o XPTO estava montando para estrear no SESI, ali da Paulista. Nossa, maravilhoso. E aí ela falou, eu falei de você, liga para o diretor, era Osvaldo Gabrielli, o argentino. Inclusive, eu tenho um personagem, o boliviano, Mário, que eu faço na terceira sala, que ele é boliviano, mas eu falo imitando Osvaldo, que é argentino. Osvaldo mora 40 anos em São Paulo, fala mas continua falando, você tá que é argentino, não perde. Maravilhoso. Aí eu liguei para ele, ele falou, oi. Aí ele falou, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, amanhã não. Não vai dar tempo. Sei lá, eu posso ir sexta. Isso era tipo terça. Né, Tá. Eu falei, eu posso ir na sexta-feira, que eu não tô em São Paulo, mas eu volto rapidinho. E eu já pensando que eu ia ter que pegar um ônibus, que eu não ia ter dinheiro para vir de avião, né? Foi a última vez que eu fiz São Paulo, Porto Alegre de ônibus. Graças a Deus. Que bom. E aí vim
com uma malinha, assim, eu falei, mas você vai fazer um teste comigo? Ele falou, não, se a Lúcia indicou você, eu confio totalmente, pode vir. Daí eu vim com uma malinha a princípio e... E aí já entrou pro XPTO. Aí já entrei pro XPTO furando uma puta fila, né? Porque no sentido de que naquela época o SESI ainda contratava com carteira assinada, Não. férias, 13º, plano de saúde, tudo. Era para ser 6 meses. Foi tanto sucesso a peça que renovou para 1 ano. E no final deste 1 ano, eles renovaram para fazer outro espetáculo. Então, eu digo que eu furei a fila, assim, porque é uma coisa que todos os atores de São Paulo queriam. E eu cheguei do nada, oi, tô aqui no SESI contratado. E nessa brincadeira eu fiquei 2 anos e meio contratado no SESI com carteira assinada. Olha que coisa rara no teatro. Raríssimo. Então, assim, eu dei muita sorte. Eu cheguei muito bem, assim, eu não cheguei sem nada, eu cheguei com puta trabalho legal. Muito. Tanto que eu até relaxei, assim, e falei, por que eu vou ficar batalhando outras coisas se eu tenho esse job, eu tenho esse salário, era de quarta a domingo, com 2 sessões no sábado e 2 sessões no domingo. Então, nem ia dar também para fazer outra coisa, né? então, segunda e terça... as pessoas faziam testes, faziam coisa. Eu falava, gente, pra que eu vou fazer teste? Segunda e terça era meu fim de semana. Mas eu estava curtindo São Paulo. Eu já tinha mais de 30. Eu cheguei com 32 e fiz 33. Mas eu vivi, assim, uma juventude que eu meio que não vivi. Em Porto Alegre eu era mais sério. Tá. Aí eu cheguei aqui, deslumbrei, assim, fui pra noite, fui pra Gandai e comecei a ficar loucão, assim, aos 33, como se eu tivesse 20. Que delícia! E aí as coisas meio que foram emendando, sabe? Quando acabou essa temporada de 2 anos e meio do SESI, eles demitiam e aí pagavam tudo. FGTS. Eu saí com uma boa grana. Claro. Que me permitiu, assim, ir vivendo bem até um próximo trabalho. E esse é o segredo, um dos segredos da profissão, né? Saber guardar. Porque a gente nunca sabe. Por mais que você... Porque às vezes tem um gap, né? Às vezes não, sempre tem. Não, e é sério, tem gente que se mata nesse intervalo, né? Tem gente que fica desesperada e tal. Eu sempre tive muito apoio da minha família, e muita sorte. Tanto que, assim, eu saí do SESI na metade de... Eu vim para cá em 96, né? E aí, na metade de 98, quando eu saí do SESI, eu ainda fiquei fazendo mais alguns trabalhos com o XPTO fora do SESI. E a última peça que eu fiz com o XPTO, que foi em 2001, eu já estava fazendo a Terça Insana bem no comecinho, lá no Next Cabaré, no centro de São Paulo, só terça-feira, para no máximo 100 pessoas, num lugar que era pequenininho mesmo, né? Alternativésimo, assim. E a Terça Insana já estourou. No ano seguinte, em 2002, esse lugar aí, o Next, começou a fazer filas absurdas na porta. Todo mundo começou a ir, o próprio o Jô Soares foi, Miguel Falabella, toda a imprensa descolada, assim, começou a sair matéria na Vogue, na Folha de São Paulo, na Veja, sabe? Todo mundo queria saber o que é isso, que burburinho é esse no centro de São Paulo, terça-feira, 10 da noite, com fila na porta. 2002 foi todo assim. Tá. No segundo semestre de 2002, a gente começou a fazer uma sessão extra na sexta, que chamava Terça em Sexta. Que ótimo! E aí, quando a gente parou, no final do ano, para férias, quando voltou, em 2003, já voltou no Avenida Clube, em Pinheiros. Que era enorme lá. Lotando 700 pessoas. Assim, é o que cabia, mas socava. Eu acho que ia muito mais, porque socava. Tinha gente, assim, cadeirinhas extras em volta das mesas, nos cantos, no bar. Assim, e Ficou até quando lá na Avenida Clube? lá na Avenida Clube, de 2003 a 2009, 10, eu acho. Nossa, muito tempo. Porque eu lembro que eu fui na Avenida Clube.
Mas foi depois de 2004, com certeza. Sim, porque eu lembro que eu estava na faculdade. E foi assim tem que ser estudado. Isso foi um fenômeno, foi um case de sucesso espontâneo. Sabe? A gente não tinha dinheiro nenhum. Nunca teve. A gente mesmo produzia os figurinos com as roupas que tinha em casa. E depois lá no Avenida já tinha um brechó que nos apoiava. E eu era encarregado disso também. A gente meio que dividia tudo. E eu era uma das minhas funções era a produção de figurino. Olha. Então eu ia toda semana nesse brechó e não só para mim, né? Eu fazia para todo o elenco. Então eu já conhecia os personagens, já sabia o que combinava com cada um e tinha tema, né? Cada terça-feira era um tema. Nossa. Então eu já fazia essa produção de figurinos pensando em cada personagem e no tema. Era muito legal. Você começou como mestre de cerimônias lá? Foi isso? Não, lá no começo de tudo, lá no Next, eu só era mestre de cerimônias. Tá. E eu nem escrevia meu texto de mestre de cerimônias. Porque assim, a Grace me convidou, a Grace resolveu fazer um show para inaugurar esse Next Cabaré. Porque lá, lá na Rego Freitas, no centro, tinha o Teatro Next. Tá. E aí a gente entrava por um bar. Não, a gente nem entrava por um bar, entrava pela lateral e saía direto no teatro. O dono do teatro resolveu abrir um bar na frente com um palquinho, um cabarezinho. Sim. E ele convidou a Grace para fazer o show de inauguração do não sabia do cabaré. que a Terça Insana tinha inaugurado. Não era nem Terça Insana ainda. A Grace me convidou para fazer um show de inauguração do Next Cabaré. Tá. Ela, eu, o Marcelo Mansfield e o Otávio Mendes, o Tatá. Tá. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Eles já faziam personagens. Ela e o Mansfield, desde os anos 80, sempre fizeram sketches. Então, eles tinham vários personagens. Eu falei, eu não tenho nenhum personagem. Ela falou, não, tu vai ser o apresentador, tu vai ser o mestre de cerimônias. Ótimo. Porque na segunda peça que eu fiz com o XPTO no SESI, que a Grace não participou, ela foi assistir e eu fazia um mestre de cerimônias de um cabaré francês. E eu falava com sotaque francês. Bonsoir, mesdames e messieurs, sejam bem-vindos ao cabaré Jardin des Délices. E ela se encantou com aquilo. Ela falou, tu faz o teu mestre de cerimônias francês. Eu falei, bom, uma coisa para me ajudar, porque eu não tinha personagem, eu tímido, ia morrer de vergonha de entrar como eu mesma, apresentando, boa noite, senhora. Então, eu já entrei de personagem, assim, já tinha isso para me ajudar. Mas aí ela escrevia para mim. Ela escrevia 3 entradas. A noite era dividida em 3 blocos e eu anunciava as atrações. Era basicamente isso que eu fazia. Eu dava, assim, uma introdução do que seria a noite, né? Tipo um editorialzinho. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje a terça especial sobre fauna e flora. Aí a nossa fauna e nossa flora é muito vasta, mas vamos explorar outros... Não sei, estou inventando agora. Então, eu dava um pequeno textinho e agora fiquem com as nossas primeiras atrações. Vem aí, Marcelo Mansfield, Grace Chanuca. Eu vou lá atrás e volto em seguida. Daí, esse apresentador, eu comecei a colocar temas nele, assim, ou eu vinha vestido do tema da noite, ou eu ia mudando a roupa dele de acordo com o assunto e tal. E um dia a Grace chegou e falou assim, não tive tempo de escrever as tuas 3 entradas, escrevi só a primeira. Então, tu vai fazer uma bichinha que tá... Porque do lado tinha uma boate gay chamada... como era o nome da boate, meu Deus? Branco. Idade. Eu não lembro. Também. É a idade. Tu vai fazer uma bichinha que... É porque a Grace fazia uma personagem chamada Cinderela, que era uma traficante, né? Tu vai fazer uma bichinha que comprou um pó da Cinderela e não pagou. E ela foi te pegar na Danger. Né? Então, eu fui te buscar lá na Danger, eu entro contigo pelos cabelos, te batendo. E a gente improvisa. Eu fiquei apavorado. Primeira coisa que eu pensei, uns óculos enormes que eu tinha para me esconder, assim, para me dar uma máscara para ver. Eu era muito encabulada ainda na época, eu tinha muita vergonha. Tanto que eu entrava, falava correndo o texto e saía. Eu nem dialogava com a plateia, assim. Porque na comédia... Tinha quarta parede ainda. Tinha, para mim tinha. Eu nem olhava, assim, morria de medo. E tanto que na comédia isso é fundamental, né? Você trocar com a plateia, olhar no olho da plateia. Para ter identificação, né? E esperar a resposta, ouvir a resposta da plateia. Eu nem ouvia. E saía correndo.
Daí, nesse dia, eu fui, ela me pegou no banheiro e ela veio me batendo tanto. A Grace não sabe fingir. Assim. Não era de mentirinha. A Grace entrou me enchendo de tapão e eu comecei, comecei a gritar. De verdade também. Não, eu falava, tá louca, essa mulher tá louca, socorro! E aí, super rolou, as pessoas riram muito. A gente ficou improvisando. E daí, quando a gente saiu, lá pra trás, ela falou, tu criou um personagem! Gente, e aí não deu outra, as pessoas... É bem estilo Fátima Toledo, né, que ela fez. De verdade. Uma imersão. Uma imersão. Né? Daí as pessoas começavam a pedir a bichinha, ainda nem tinha nome. Queremos a bichinha. Daí eu falei, Betina. E eu já tinha feito Botox, gostava. Eu falei, Betina, é legal sempre botar a letra inicial igual. Tipo Brigitte Bardot, assim, bebê. Amei. Betina Botox. Daí nasceu a Betina Botox. Foi sua primeira personagem, então? Foi a primeira personagem. E fez um super sucesso até hoje, né? E aí a gente começou... eu me lembro que eu liguei para a Ilana Kaplan e falei, Ilana, me ajuda, o que eu faço? Ela falou, faz ela bem enfrentativazinha e dando 3 motivos para tudo. E aí tu mostra nos dedinhos. Aí essa coisa dos dedinhos foi a Ilana que me deu. 1, que não sei o que lá, 2, que não sei o que lá, e 3, que eu não sei... Daí o 3 sempre virou que eu não sou obrigada. Mas aí a gente foi usando a Betina para dar voz às pessoas LGBT, que na época era só LGBT. Era GLS, eu acho. GLS, era GLS. Que não tinham voz e que sempre eram muito alvo de chacota. Tá. Tanto na sociedade quanto no humor. O humor tratava os gays de uma maneira muito... dessa maneira pejorativa, assim, sabe? Eu acho que o legal da Terça Insana é que não praticava bullying, né? Não, era o anti-bullying. E o sucesso da Betina se deu a isso, porque ela deu voz e ela mostrava o quão ridículo... Ridícula não era ela. Ela mostrava o quão ridículo era debochar dela e pretender diminuí-la por ela ser quem ela era, sabe? Então, tanto assim que ela sempre foi sucesso em toda parte. Nunca eu escutei, viado, sai daí. Porque tinha isso ainda, né? Sim. Tinha na rua, tinha em toda parte. Nunca. E tinha, inclusive, mães que, sabe, que traziam crianças, assim, e falavam, meu filho adora você. E aí, quando a gente foi pro Avenida, que lançou o primeiro DVD, aí ninguém mais segurou, tenho, né? O DVD. Aí foi uma coisa, assim, porque também coincidiu com a chegada do YouTube. Foi mesmo. E aí todo mundo, não foi a gente, todo mundo começou, as pessoas compravam DVD e postavam no YouTube. Quando a gente viu, era um sucesso nacional e a gente nem sabia. E aí que as pessoas compravam e falavam que as crianças assistiam e adoravam muito a mãe. Quando a gente fazia lançamento de DVD na FINAC, sei lá onde, vinha a mãe com criança que me dava ursinho, que me dava coisinha, que sabe? lindo. Falava, meu Deus, eu não sei se eu fiz um bem, se eu fiz um mal pra senhora, pro seu filho. E você fez mais de 30 personagens na Terça Insana? Dos fixos que eu fazia e sempre voltavam, eu acho que não chega a 30, mas é que a gente fazia tanta coisa, experimentava tanta coisa. Era um show semanal. Então, tinha coisas que fazia só uma vez, tinha coisas que a Grace não gostava, a gente amava, mas ela não gostava, daí não voltava, porque a Grace era a diretora, né? Cada um criava os seus, e os seus textos, mas ela era a diretora. Tá. Então, a gente fazia muita bobagem também, assim, muita besteira. Eu e o Marcelo Mansfield, uma vez fizemos uma dupla, Os Neis, que eu fazia o Ney Mato Grosso e ele fazia o Ney La Torraca. Que máximo! Uma bobagem. Aí eu falava, o gato preto cruzou a estrada. Ele falava, não gosto. Outra coisa. Muito chato. Era isso. E não tinha nem fim. A gente ia fazendo enquanto ia agradando. Aí a Grace falou, não gosto, não faz mais. A gente gostava de fazer dupla. E aí fizemos também o Super Dry Martini e seu fiel escudeiro azeitona. Gente, muito bom. Então, eu experimentava muito. Isso era legal. Quando a Graziella Moreto e o Luiz Miranda entraram,
foi assim uma renovação também, porque eles eram muito criativos e eu e a Graziella também nos juntamos para fazer várias duplas. O Boliviano começou em dupla. Éramos eu e a Graziella, a dupla Mário e Juana. Maravilhoso. Nós também fazíamos Sandy Júnior, que na época eles eram adolescentes, era, nossa, aquele fenômeno. Essa dupla Sandy Júnior bombou, assim, a gente fazia em eventos, assim, era o maior sucesso. Começou essa coisa dos eventos corporativos também, né? Porque evento corporativo muda muito, assim, o artístico, né? Sempre aquelas reuniões, aquelas coisas, e sempre tem uma coisa para relaxar. Então, já foi música, já foi dança, já foi, né? Hoje em dia, nem sei mais o que é. Acho que são videomappings com interação. Mas, às vezes, eles pedem stand-up, mas stand-up é bem perigoso em evento corporativo. É bem perigoso. Porque não é personagem, né? É um cara falando o que ele pensa e a pessoa pode discordar. E aí, meu, que está, né? Isso. Mas, assim, nessa época, a Terça em Cena bombou nos eventos corporativos. A gente fazia muito. E é ótimo mesmo para a empresa, porque já tem aquele roteiro, já tem o personagem, todo mundo sabe o que ele vai seguir. É uma segurança, né? Para alguns, a gente fazia temático, inclusive. Fazia falando sobre o assunto da empresa. Mas, claro, sempre com humor, sempre com diversão. Hoje em dia, como que tá a Terça Insana? Porque vocês têm circulado, né? Assim, eu fiquei fixo no elenco do Avenida Clube até o final de 2003 até 2009. Tá. Ou seja, desde o início, desde 2001 até o final de 2009. Em 2004, a gente foi fazer a temporada no Rio, que era para ser um mês, acabamos ficando 6 meses em cartaz no teatro, de sexta a domingo, tudo lotado. Uau. 6 meses. E aí, dali, a gente emendou na primeira turnê nacional, que foi 2005. Aí, de 2005 a 2009, a gente fazia shows. A gente emendava uma turnê na outra. E era assim, não era esquema de teatro, era esquema de banda, era esquema de música, sabe? Por quê? Porque a nossa empresária de turnê era a Daisy, deu um branco do sobrenome da Daisy, que era a empresária dos Titãs. E muito amiga da Grace. Ela só tinha os Titãs. Então, ela pegou a gente através da Grace, por ser amiga da Grace, e nos colocou num esquema de banda, assim. Então, a gente viajava toda semana para algum estado, alguma capital, algum interior, assim, durante muitos anos, de 2005 até 4 anos, assim, emendando uma turnê na outra. A gente parava, assim, em Natal, Ano Novo, e já retomava, assim, não parava nem Carnaval, o Carnaval ficava aqui. E tudo isso continuando em cartaz às terças aqui em São Paulo. Nossa. Tanto que, no começo, cada terça era um tema, daí a gente não conseguia mais, não dava mais tempo de criar, viajar e chegar aqui, ensaiar a segunda e estrear a terça. Claro. Né? O show de turnê era igual, era fixo, né? Tá. Mas aqui tinha aquela renovação constante. Daí a gente começou a fazer de show do mês. Aí cada mês era um tema. Eu estreava, relaxava por 4 semanas. Aí depois voltava. Aí, assim, eu não vou dizer que eu estava cansado, porque eu estava amando tudo, assim. Mas, assim, eu já estava afim de fazer outra coisa, sabe? Quando você... Porque eu nunca fui humorista. As pessoas confundem um pouco. Eu não sou humorista. Tá. Eu sou ator e diretor de teatro. O meu negócio é teatro. E aquilo ali, para mim, era uma experimentação de formato, mas era teatro. Porque a Terça Insana, apesar de ser um show de humor, era teatro, era personagem, tinha figurino, tinha trilha, tinha jeito de falar, tinha jeito de andar. Para mim, era pesquisa, assim. Eu aprendi a fazer um leque de personagens usando todas as minhas habilidades, as minhas possibilidades de voz, de sotaques, né? Tudo que eu estudei de corpo e fiz acrobacia, dava para colocar coisa, né, gesto e jeito de andar. Então, foi uma grande pesquisa, assim, um trabalho de aprofundamento e com muito sucesso. Então, dava muito dinheiro. Então, eu estava assim, me achando. Vou parar um pouco. Ano sabático. Vou tirar um ano sabático, exatamente. 2010, não vou fazer nada. Eu saí no auge, assim.
Daí fiquei um ano sem fazer, fui para Paris, fiquei um tempo em Paris, fui viajando para que lá e para demais. cá, só escrevendo, criei um blog, comecei a escrever no blog, eu adoro escrever. E depois eu fui voltando assim como convidado, que a TCC seguiu. Tá. Também saiu do Avenida e foi para uma outra casa lá no Bexiga, não me lembro o nome da casa, porque lá eu não fazia. Me lembro que lá nessa casa, a Grace caiu do palco e tinha uns ferros assim na frente do palco, ela bateu e fraturou a mandíbula. Meu Deus. Um horror. E daí ela me chamou para ficar no lugar dela. Tá. E aí eu fiz fiz um mês nessa casa aí. E assim, em viagem, quando alguém não podia, eu ia. Tá. E depois eu fui voltando, depois a gente criou os Homens Insanos, que éramos eu, o Arthur Coll e o Renato Caldas. Depois a gente remontou com o Vande Doracciotto no lugar do Renato Caldas. Viajamos. Então, assim, parar nunca parou, sabe? Aí, claro, cada um começou a fazer suas coisas, e aí, um dado momento, a Grace começou a fazer coisas mais dela. Ela estreou um solo, Foi. Grace em Revista, Aham. no qual ela fazia os personagens da Terça Insana. Tá. E aí meio que foi parando, e de vez em quando volta, se reúne, faz aqui, faz ali. Entendi. Por isso que vocês às vezes viajam, né? E em 2019, antes da pandemia, a gente se reuniu, eu e a Grace, para comemorar os 18 anos da Terça Insana. Ai, que demais. Aí era assim, eu e a Grace éramos sempre fixos, Tá. né? Eu fazia o apresentador e alguns personagens. E cada semana tinha convidados diferentes. Nós fizemos 2 meses no Teatro Folha, lá no Shopping Genópolis. Nem sei mais como é que chama, mudou o nome. Agora é o UOL. Teatro UOL. E fizemos 2 meses no Procópio Ferreira, ali na Augusta. Essa temporada do Procópio foi um mega sucesso. Teve muitos convidados, Fábio Porchat, Marisa Hort, Marcelo Médici, os Barbichas. Tá. Ai, eu não vou lembrar todo mundo, já vou parar. Mas, assim, lotado, assim, todas as terças-feiras lotadas. Foi muito maravilhoso. Daí veio a pandemia. Sim. Daí, quando a gente começou a retomar teatro, eu dirigi a Grace e a Agnes Zuliani no L Perdido, que era um quadro da Terça Insana que elas faziam juntas, que a gente ampliou e transformou numa peça. E aí, assim, ocasionalmente, um evento aqui, uma viagem ali. Temporada, assim, botar em cartaz, a gente não fez mais. Porque a Grace também está em TV, E aí né? Você também está em TV, né? A Grace começou a fazer muita novela, assim, emendar uma novela. Não, eu, assim, eu acho que eu fui o único que não foi para televisão. Todo mundo acabou indo para televisão de um jeito ou de outro. Ou para fazer novela, ou para fazer programa de humor, né? Muita gente foi para o Multishow, que tem... Mas não sei, a TV nunca me quis. TV, você nunca me quis, eu te quero. Eu vi Sob Nova Direção, que você fez uma participação, né? E no cinema, né? Que Horas Ela Volta e Mãe Solo. Eu fiz algumas participações em cinema também. Eu amo o cinema, quero muito fazer, mas eu fiz 2 participações em filmes da Ana Mui Laerte, o Que Horas Ela Volta e o Mãe Só Há Uma. E eu participei de um documentário do Candé Salles sobre o Caio Fernando Abreu. Então, a gente já está chegando no final e eu queria que você falasse sobre o Caio Fernando, porque você também tem um espetáculo. Sim. Não é? Agora eu tenho um solo com textos inéditos do Caio Fernando Abreu, chamado Caio em Revista. Por quê? Porque esses textos são inéditos no palco e inéditos em livro. Eram textos que o Caio escrevia para as revistas AZ e Around, da Joyce Pascovitch, aqui em São Paulo, nos anos 80. Eu sou louco por essa fase, assim, dessas revistas, porque eram pessoas muito geniais que faziam essa revista. A Joyce, o Caio, o Antônio Bivar, toda a parte visual, gráfica era do Guto Lacaz. As fotos eram da Vânia Toledo. Então, assim, é um material riquíssimo que ninguém conhece, porque não mesmo. A revista não existe mais, nunca foi digitalizada, só colecionadores que têm. E eu fui atrás de amigos que têm a revista, consegui esses textos, fiz o roteiro
E nós estreamos em maio aqui em São Paulo, no Teatro Vira da Lata. Fizemos uma temporada curta, três semanas. Mas essa temporada nos serviu assim para lançar o espetáculo e fazer um material bem rico. Agora a gente tem o vídeo, tem as fotos de cena, tem as matérias todas que saíram, teve uma boa cobertura de imprensa, tem crítica. Então agora está no processo assim de vender o espetáculo, sabe? Tá. De tentar levar para outras cidades e breve voltar numa temporada aqui em São Paulo. E por que você decidiu fazer sobre o Caio Fernando? Vocês eram amigos, né? Você Sim. tem uma foto, né, com ele, eu isso. vi. Então, quem nos aproximou foi o Luiz Arthur Nunes, que eu já te falei que desde da faculdade foi meu professor, Sim. depois me dirigiu, depois eu fui assistente de direção dele, a gente Lá é no parceiro Rio. há muitos anos. Quando o Luiz Arthur foi me visitar em Paris, em 91, ele ficou hospedado na minha casa e de lá ele foi para Londres e voltou para Paris. E daí veio embora. Por quê? Porque ele e o Caio tinham ganho o prêmio Molière de melhor texto por um texto escrito a 4 mãos, chamado A Maldição do Vale Negro. E aí, naquele tempo, o Molière dava, além do prêmio, eles davam uma grana e davam uma passagem para Paris com a Air France. E o Caio estava em Londres, eles se encontraram lá e ele falou: eu falei de você para o Caio e ele está vindo para Paris, sei lá quando, e ele vai te procurar. Eu falei: imagina. Eu era muito fã, eu já tinha lido tudo do Caio. Era tipo um dos meus escritores preferidos, ele e a Clarice Lispector, assim, eu era apaixonada pelos dois. Tá, e um belo dia tocou o telefone, eu: oi, Roberto, tudo bom? É o Caio. Ele tinha uma voz bem grave, assim: tudo bom? É o Caio. Eu não acreditei, né? Aí a gente ficou amigos lá em Paris. Depois, quando eu vim trabalhar no Rio com o Luiz Arthur, às vezes ele ia para o Rio, às vezes eu vinha em São Paulo, a gente se encontrava. Depois, quando ele voltou para Porto Alegre, já doente, eu também estava lá. Então, eu convivi esses últimos anos com ele. Tá. E eu tinha guardado um texto eu tinha guardado um exemplar da revista Z, que tinha um texto do Caio chamado Bolero, que eu sempre fui apaixonado. Em 2017, o Luiz Arthur e eu participamos de uma homenagem ao Caio em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, que o Luiz Arthur foi diretor e me convidou para ser assistente e fazer um número. Tá. Todas as pessoas estavam lendo textos do Caio. E tinha músicos que tocavam e cantavam. Era um sarau, assim, com canções e textos de Caio, em homenagem a Caio Fernando Abreu. E eu falei: então eu não vou ler, eu vou fazer. O que você acha desse? Mostrei o Bolero, e ele adorou o texto. E aí eu fiz decorado, ele me dirigiu e tal. Então fez muito sucesso esse quadro essa noite, porque foi assim, o único quadro que não era lido. Porque é meio chato ficar vendo alguém ler em cena. Aí todo mundo falou: junta mais desses textos e faz. Eu falei: eu já sei que eu vou fazer, eu vou atrás dessas revistas e vou conseguir esses textos. Então, assim, tem textos que ele assina Caio e tem textos que ele usava pseudônimos femininos. Ele tinha 2, Nádia de Lemos e Terezinha O'Connor. Então, e a Nádia é um personagem do Caio em Revista, né? Daí eu coloquei... são 3 textos dessas. São 2 da Nádia e um da Terezinha. Mas, para não ficar trocando muito, a gente juntou e fez um personagem feminino, que é a Nádia de Lemos, que fala esses 3 textos. E os outros é um personagem que seria o Caio, mas eu não faço o Caio. Eu faço eu dizendo os textos dele na primeira pessoa. Então, é um espetáculo de quadros, são 8 quadros, mas eles estão linkados, assim. Eu nunca saio de cena, eu me transformo na Nádia em cena, na vista da plateia, coloco uma peruca, mudo o figurino, assim, dou um nó na camisa e vira um cropped. E troco o sapato, ponho um sapato de salto. Então... E aí mudo a postura, a voz e tal. E depois tiro tudo e volto a ser o Caio do começo e termina com o Bolero, que é esse texto que é super poético e tal. Mas os textos que ele escreve na primeira pessoa, que são super poéticos e memorialistas, a maioria deles, lembrando da infância no Sul, ou falando dos dias aqui em São Paulo, todos têm humor. Não é comédia, mas tem humor. Sim. Então, o meu intuito com esse espetáculo é mostrar esse lado bem-humorado do Caio, que os amigos conheciam muito bem e que os leitores não conhecem.
Porque o Caio é associado a drama, a intensidade, a densidade, a profundezas da alma, né? E nessas revistas ele se permitia ser aquele Caio divertido que a gente conhecia, que a gente morria de dar risada, sabe? Mas, claro, com um humor refinado, um humor de referências. E a gente não facilita nada também para ninguém, sabe? Eu sinto que as pessoas não têm a maior parte das referências. Não sabem do que a gente está falando. Mas também eu acho que... Mas é um estímulo também. É um estímulo, é isso que eu digo. Alguém sugeriu, por que vocês não fazem um vídeo no começo situando os anos 80 em São Paulo? Daí o Luiz Arthur falou, porque não é um documentário sobre os anos 80 em São Paulo. A gente não está falando, a gente está mostrando coisas inéditas que o Caio produziu nos anos 80. Então, como você falou, é um estímulo. Vai atrás. Vai atrás. Se te interessa, vai atrás. E eu acho assim, quem se propôs a ir até o teatro, assistir uma peça, pelo menos, tem uma ideia do que se trata, né? Eu acho também, total. E aí você participou, então, do documentário? Então, eu participei desse documentário do Candé Salles, que chama Para Sempre Teu, Caio F., que a Paula Dipp fez o roteiro baseado no livro que ela escreveu de mesmo nome, Para Sempre Teu, Caio F., contando da amizade dela e do Caio. Então, esse documentário alterna depoimentos de amigos com atores interpretando textos do Caio. Tá. E, claro, todos fazem aqueles textos bem dramáticos e tal. Os depoimentos dos amigos são coloridos e os atores interpretando são em preto e branco. E eu não faço nada dramático, eu faço a Lenda das Jaciras, que é um texto dele. Isso é uma história que ele inventava e contava em mesa de bar, que existiam 4 tipos de bichas. Jacira, Thelma, Irma e Irene. E aí ele fez um texto assim, super acadêmico, assim, descrevendo esses tipos. Só que é muito engraçado. Então eu faço meio um professor, assim, com uma peruca e uns óculos, e eu falando sobre a lenda das jaciras. Existem 4 tipos de homossexuais. Então é um respiro assim no filme, sabe? Do nada tá uma plateia seríssima, assim, quando entra essa cena todo mundo ri, sabe? É muito legal. E era isso que eu já queria desde aí do filme trazer pro teatro, trazer esse Caio divertido, leve, bem-humorado. Fiquei muito curiosa para assistir tanto ao seu espetáculo quanto ao filme, porque... O filme passa, às vezes, no Canal Brasil. Canal Brasil. Eu vi só umas partes no Instagram, até você comentou que os atores, né, fazem algo dramático do Moscovis, tá lá no Instagram. Todo mundo se debulha, chora. Isso. Mas eu tô muito curiosa para ver. A gente já chegou no final. Meu Deus, passa tão depressa. Muito rápido. Nossa, a gente podia falar de cada personagem que você já fez. Do Pequeno Príncipe, mas aí vocês podem ver no YouTube, né? Também. Tem tudo lá. É impressionante. E sabe que essa coisa do YouTube, apesar de eu nunca ter ido para televisão, eu já fiz várias participações até em novela e tal, mas eu nunca fui para televisão, nunca fui um ator de televisão. Apesar disso, as pessoas me reconhecem até hoje na rua. É impressionante a força que tem os personagens estarem na internet. Porque, assim, na internet, é raro eu aparecer assim, como eu estou aqui agora. Ou eu estou de peruca, de maquiagem, de óculos, assim. E mesmo assim, as pessoas me reconhecem, falam comigo até hoje. É muito forte, né? Acho que os personagens são muito fortes. É impressionante. Tem gente que era criança na época do DVD da Terça Insana. Tem gente que eu escuto assim, na época da Terça Insana, eu dava pause no DVD, copiava, eu copiei seu texto e apresentei no recreio da escola. Gente, que demais. Eu lembro que eu baixava uns vídeos do YouTube. Eu era estagiária na época. Eu levava para a empresa, porque não dava para assistir lá na empresa. Levava alguns vídeos da Terça Insana para o pessoal assistir. O meu humor foi formado pela Terça Insana, então também te agradeço. Que maravilha. Aí depois o Next também assisti as Olívias, que elas participaram lá. Então foi assim, todo esse tipo de humor que é isso, é sem bullying, sabe? É também pegar a vulnerabilidade e falar, cara, é isso. Meio de clown também, né? Pouco disso. É uma visão bem humorada dos fatos do cotidiano. Isso. A gente pega isso. Na época eu vivia assim, ligado. Então eu estava no ônibus e estava assim,
Ai, olha aquela mulher, olha aquele cara. A gente fica assim. Ou o que a gente vê da cidade também, viajando, que placa é aquela, meu Deus. E a gente ficava o tempo inteiro em estado de criação. Você fica. Fica. E tem um filtro, né? O humor tem um filtro. A gente vê de um jeito que as pessoas não veem. Quer dizer, elas veem, mas não percebem. Ah, é isso! Né? É isso, é um outro olhar exatamente. sobre o que está acontecendo. Nossa, dá um respiro na vida, né? Um respiro. É um facilitador, inclusive para temas complexos, difíceis ou polêmicos. É um facilitador. O humor conduz assim de uma maneira mais suave. Que seja leve, né? Como o Caio dizia, que seja leve. Que seja leve. Deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir. Tá, Instagram, basicamente, porque eu não sou muito fã de Facebook. Só uso o Facebook para dar parabéns para quem está de aniversário. Nossa, eu preciso responder ainda os meus. E para botar o link de alguma postagem nova do meu blog. O meu Instagram é Roberto Soledad, com D mudo. Tá. Porque você nasceu em Soledad. Porque eu nasci em Soledad e porque quando eu criei o Instagram, já não dava para pôr Roberto Camargo, já tinha. Tá. Então, eu coloquei Roberto Soledad, mas colocando Roberto Camargo já aparece esse Roberto Soledad. E o meu blog do Roberto Camargo, é robertinhocamargo.blogspot.com. Ai, que legal. É de texto, tá? Já fiz. Quem não gosta de ler, não precisa ir lá. Adoro. Obrigada, Roberto. Obrigado, nossa, Thaís, foi maravilhoso. Amei. Muito bom. Muito bom. Gente, a gente também está no Instagram, Geração Curto Circuito, no TikTok, no YouTube. Eu também tô, Thaís Polimene, Instagram, TikTok, YouTube, thaispolimene.com.br e logo, geraçãocurtocircuito.com.br. Ainda não estamos, mas estaremos em breve. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, Thaís, amei. Amei. Obrigada, gente.